pessoal, boa noite, bem-vindos ao mais um Longe Talks. Hoje a gente está em época de Copa, está todo mundo aí feliz com os 2-0 do jogo de abertura do Brasil. E para falar um pouquinho sobre, né, jogo e jogo de futebol, a gente tem aqui pessoas, né, assumidades na área. Então, eu quero agradecer de antemão a presença de vocês, você, Ricardo, você, Carlos, por estarem, né, aqui conosco agora, essa noite, para falar um pouquinho mais sobre jogo e sobre longevidade, que é super importante a gente pensar sobre essas perspectivas. E então, boa noite, sejam super bem-vindos. Boa noite, Eli, eu passo a palavra para você. É muito interessante que assim a gente consegue reunir duas áreas muito importantes, né? A área de comunicação, toda essa reinvenção que o Cuca está fazendo no Homens de Prata, e ele trouxe para a gente esse presente, né? Que é essa semana que a gente está aqui. Queria muito falar com um jogador que vivesse isso na alma, que até hoje, né, o futebol é importante, de que maneira que seja, é profissional ou hoje em uma outra etapa, mas que a paixão seja o futebol, e a gente conversar um pouquinho, né, Galo, sobre essa tua trajetória. E falar da sua trajetória, falar um pouquinho também de como, né, você hoje, né, como o jogador tão importante do Palmeiras, como o jogador, o Galo, hoje está, né, viveu essa longevidade, como ele hoje ainda mantém essa relação íntima com o futebol, né, e como é a reinvenção quando a gente sabe que o jogador de futebol, eu não gosto de falar prazo de validade, porque a gente não tem prazo de validade. Prazo de validade é os outros que põem, a gente vive o quanto a gente puder, né? E a gente se reinventa. E é falar um pouquinho dessa reinvenção. Conta um pouquinho para a gente, assim, da tua trajetória, para as pessoas poderem entender um pouco do que a gente está falando hoje. Tchau. Em termos de atleta. Prazer, Eliane, Jéssica, muito prazer, menina, meu irmão aí que está nos escutando. Eu vou ser bem breve, porque parece que não, né? Minha carreira foi curta, foi muito rápida. Eu comecei no São Paulo em 77, quando eu era juvenil. Aí saí do São Paulo, tive um problema lá com o treinador, fui para o Palmeiras. Cheguei no Palmeiras com 17 para 18 anos, 19 já estava treinando e jogando profissional. Por isso que eu te falo, você falou uma coisa importante, se reinventar, né? Eu estava no profissional do Palmeiras, eu larguei o futebol, fui morar nos Estados Unidos, morar em Los Angeles. Aí fiquei lá 3 meses, voltei para o futebol, aí não queria, eu já estava no Mackenzie, fazendo faculdade e tal. Uma coisa que eu discuto até hoje com o Ricardo Gomes, que foi da Seleção Brasileira, treinador do São Paulo, que teve AVC, eu sempre discuti muito isso com os atletas. Vocês têm que, pelo menos, acabar o estudo. E isso, nós estamos tendo muito problema hoje com isso. Que as crianças estão saindo e não estão acabando o estudo, estão virando tudo autodidata. Então, na minha época, eu sou um pouco respeitado até por todos, por causa que eu brigava muito por isso. Eu ia falar para os meninos, tem que estudar, a carreira você não sabe o que vai acontecer, é uma carreira ingrata pra caramba, você é feio e você fica bonito quando você virou profissional, tá tudo bem. Depois, quando acabou, você volta a ser feio, patinho feio. E é uma verdade. Futebol, eu ouvi falar um amigo nosso, há muitos anos atrás, que o jogador de futebol ele comparou um cavalo de jockey. Enquanto tá dando prêmio lindo, depois ele vai ser jogado num sítio de alguém, um sucata, e o atleta também. Então, se ele não se cuidar, eu digo isso com muita base, porque vou voltar nesse assunto pós-futebol, com ex-atletas veteranos, que coordenei o Master do Palmeiras há muito tempo, com o tio Dudu, o próprio Ademir, com o Leivinha, que foi o maior jogador do Palmeiras, ele, o tio Dudu com os grandes. E eu lembro que eu larguei, voltei dos Estados Unidos, aí fui disputar o Mundial com o Palmeiras, Júnior Palmeiras na Itália. Aí fizeram uma sacanagem imensa com o Aldo Gimauro, hoje ele é dono de uma construtora, faleceu o tio Aldo. E eu falei, quer saber? Não quero mais jogar futebol, você vai ser rápido. Aí não quis mais, me levaram para um time do São José. Aí eu fiz um gol no Leão, no Parque Antártica, só podia ser, me levaram para o Corinthians. Aí eu joguei no Corinthians, fui para o Santos, né? Eu fui para o Santos, o Pelé, um dos maiores seres humanos do mundo.
do mundo. Pelé é incrível. Todo mundo gosta de falar dele, bobagem, não sabe quem é. Esse sim, eu tenho orgulho de falar, eu fui atleta de futebol, tá? E aí voltei para o Corinthians, o Santos estava com dificuldade, aí voltei para o Corinthians, aí eu fui para o Fluminense, porque o Carlos Alberto Torres, que era capitão de 70, era que nem meu pai, né, meu segundo pai, ele ia, eu ia com ele. Aí nós fizemos uma viagem para a Europa, eu não quis mais ficar, sempre fui assim, né? Eu não gosto de muita confusão. E o Fluminense começou a ter uma confusão por causa do Vanderlei Luxemburgo. Falei, não quero mais. Fui para o Náutico, fui para a Espanha, voltei, fui para o Bahia. Você vê como eu sou bem resolvido. Eu tinha acabado de casar, fui contratado pelo Bahia, chegou minha liberação da Espanha. Olha como Deus faz as coisas direitinho. O Charles, que foi campeão brasileiro, era meu reserva. Isso tem um monte de notícias. Aí cheguei para treinar, tive uma contratura, eu falei, pô, peraí, eu vou jogar futebol. Os caras estavam ganhando um dinheiro que eu ganhava meia semana mal trabalhado, o cara que ganhava mais lá, na época não era dinheiro, era R$4.000, 4,5, que era o Bobô, os caras de nome lá. Sabe o que eu fiz? Parei, não quero mais. Naquele ano o Bahia foi tetracampeão baiano, campeão brasileiro e meu reserva para a seleção brasileira. E eu fui bem resolvido, porque eu já tinha planos pós o futebol. O que acontece com esses atletas é uma coisa muito séria, que eles começam a ganhar um dinheirinho. Isso é de hoje também. Aí ele começa a jogar em time grande, ele faz um capital, um patrimônio de X. Só que a casinha não fecha. Por quê? A cabecinha dele não entende que ele tem que fazer aquilo para render dinheiro para o futuro dele. E ele quer continuar jogando. Aí ele vai ganhando menos, vai fazendo das coisas. Isso aconteceu com milhares de jogadores. E hoje muitos estão em dificuldades, da minha época. Tá? E você falou de individual. O Zé Roberto jogou até 42 anos, em alto nível. Então, hoje é bem diferente. O jogador é tratado muito bem, o jogador é tratado cheio de afago, cheio de coisa. Eu sou da época que, quando eu chegava num restaurante, era a mesma coisa acontecia com cantores e atores. Se entrasse num restaurante, Jéssica, você que é nova, eu via gente, e olha que joguei em time grande só. Eu via gente mudando de mesa porque tinha jogador de futebol. Vocês acreditam nisso? E hoje? Como é que é? Enfim, esse sou eu, tá? Que as pessoas falam que eu sou muito louco, mas Deus me deu muita chance, eu joguei em todos os times grandes, parei com 26 anos, me refiz, como vocês também estão fazendo, é muito legal isso faz nós estarmos vivos, Desafio, uma nova coisa, você não sabe onde você está pisando, você está aprendendo, não é assim? É as reinvenções que a gente tem que fazer, né? E você tocou num ponto, viu, Galo, muito legal, assim, que eu vejo a reinvenção. Quando a gente fala assim, a reinvenção com 50, a reinvenção com 40, mas você teve que reinventar aos 26, quando você parou. E, com certeza, essa não foi sua primeira nem a última reinvenção. Você deve ter tido outras ao longo da sua carreira. Né? E isso é muito importante você trazer, principalmente para aquela pessoa que viveu no mundo, né, do esporte a vida inteira, que existe um outro mundo fora. E que eu acho que aí eu ia te fazer essa pergunta: qual é a sua ligação com a sua paixão de jogar futebol até hoje? Eu jogo em clubes, jogo em São Paulo, jogo no Indiano. Eu jogo onde dá para ir jogar, eu estou indo jogar, né? Eu vou falar uma coisa que senão... Outro dia eu estava falando com um amigo meu, eu falei, pô, estou jogando no Sub-60. Ele falou, você está jogando no Sub-Óbito já? Eu falei, porque tem Sub-15, Sub-20, mas no futebol, eu falo para muitos assim, ó, o que o futebol abre na minha porta é uma coisa absurda, tá? Porque eu tive uma história legal, eu tive, por exemplo, ninguém esperava, mas eu coordenava um Master do futebol do Palmeiras durante 4, 5 anos, junto com o tio Dudu, foi meu professor, meu treinador, sabe? E com os grandes ídolos meus, tá? E depois tem muito interesse, tem muita coisa, sabe? E o futebol abre a porta do quê? Eu trabalho, vamos falar, eu trabalho com imóvel.
O que me abre porta para eu ter jogado futebol, porque um torceu para o Corinthians, pô, eu joguei. Um torceu para o Santos, eu joguei. Isso abre, tem que saber usar isso. O futebol virou cabide de emprego. Todo mundo hoje mexe com futebol. O cara não sabe escrever, não sabe falar, não tem cultura nenhuma, ele encosta no futebol para se aproveitar, sabe? Para ter igual o conselheiro de clube, né? Que ele quer ter a carteirinha de conselheiro para tirar foto com o jogador para mostrar para os outros. Entendeu? Sorte que tem pessoas muito boas no futebol. Uma delas é o Juninho Paulista, tá? Que eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que é muito amigo dele. Eu conheci o Juninho rápido no São Paulo, né? Mas é um cara do bem. O César Sampaio hoje na seleção brasileira é um gentleman. Eles conseguiram fazer uma coisa bacana, né? Na seleção. E você vê, né? Hoje o Brasil é a maior potência atleta. Não é? Mas jogadores que saíram cedo daqui também, não foi? Interessante eu ver meu irmão falando, né? Porque a gente escuta e, de repente, até é um prazer vê-lo falando isso, porque a gente, apesar de ser irmão, a gente tem contatos não diários. E muito, por ele ser jogador, muita coisa, ele ficou muito fora de casa a vida inteira, né? Ele saiu muito cedo, foi para os Estados Unidos, e essa vida de atleta era o dia inteiro fora, treinava e concentrava, e a gente não tinha. Eu também, com 15 anos, entrei já para outro segmento, com 19 já estava na propaganda, me formei, e a nossa vida sempre, apesar de serem muito juntos, né? Porque o esporte nos uniu, porque eu também joguei minha bolinha lá atrás, né? Bem amador, mas gostava. O esporte sempre teve no cerne da família. Então, a nossa formação sempre foi colar do esporte. Tanto que eu fui trabalhar no Show do Esporte da TV Bandeirantes, quando começou lá em 1983. Trabalhei antes com o J. Ávila, da Tráfico. Então, minha formação também foi no esporte. A minha agência, quando eu fundei em 98, também foi no esporte, que eu montei o primeiro time olímpico da Nestlé, com Giovanni, Robert Scheidt, Tandy, uma série de atletas, Goiama. Então, a gente esteve muito ligado com o modelo de esporte. Nosso pai sempre incentivou. Nós tivemos todas as oportunidades. Comecei a esquiar com 8 anos de idade na água. Jogamos bola, jogamos vôlei, jogamos basquete. Eu, com esse tamanhão todo, fui levantador de vôlei do Pinheiros. E o Galo também, a questão da idade, né? Porque a gente sabe o quanto que o atleta, ele é não só atleta, mas modelo também. A gente tem algumas profissões que a idade é um limitante muito gritante, né? Então, se eu puder incluir um pouquinho a questão da aposentadoria, né? Não é precoce, mas é precoce em relação ao atletismo, né? No futebol ou qualquer esporte hoje. Nós tivemos uma pessoa na natação que compete com o meu genro, que tem 32 anos, ganhou medalhas, o caramba, agora há pouco tempo, tá? Então, hoje eles estão não tão assim, se pegando e na idade. A imprensa fala isso. Quem cobra é a imprensa. Por outro lado, existe uma necessidade de renovação. É isso que atrapalha. Galo, eu queria agora que você falasse um pouquinho para a gente. Agora a gente já está aí nos minutos finais. Eu gostaria de ficar com você horas contando São muitas coisas para falar. Dessas histórias de futebol, dessas histórias, e o quanto o futebol pode ensinar a gente, né? O quanto as equipes, o quanto essas relações podem ensinar para a gente, né? Mas eu queria que agora você deixasse aí uma dica para o menino de 8, para o menino de 15, para o menino de 30, para um de 40, para um de 60. Eu queria que você... porque, assim, o futebol, ele é como a longevidade. Ele passa por todas as idades. E quando você ama, ela começa pequenininho e vai até o fim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco... para sempre, futebol é para sempre. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente poder deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo essa mensagem tão bonita que é trazer a luz da gente colocar equipes jovens com equipe de mais experiência, trazer a intergeracionalidade, mas principalmente
trazer o futebol de 8 a 80? O segredo número 1, a humildade, perseverança, tá? Aprender a engolir sapo e perseverar sempre, cara, sempre, que vai vencer, não tem jeito. Nem sempre, os melhores jogadores que jogaram comigo, aqueles craques, sabe, da época do moleque, nenhum deles foi profissional, nenhum deles, que eles achavam que eram antes de ser. Então, é uma paciência. Outra, as crianças nunca podem deixar de estudar. Que queira ou não queira, uma pessoa letrada, ela é respeitada. Então, que nem eu falei, meu pai, me formei, dei coisa para ele de colegial, fiz 2 anos e meio de faculdade, tive que largar, tive que completar. Depois de começar a fazer direito, eu larguei, acabou. Mas eu tenho uma história de vida aqui para ele. Faculdade não foi uma necessidade, mas eu frequentei 2 anos e meio Mackenzie. Tenho amigos meus mackenzistas até hoje. Você entendeu? Que nem eu falo, mackenzista é diferente. Aí, você fala dos meninos, quando estão no profissional, eles se resguardarem, se respeitarem. Tudo é pelo respeito e vontade de querer. Só isso, não tem muito segredo não, viu? Não tem muito segredo. Para ser profissional em qualquer coisa, tem que ter dedicação. Não é isso? E futebol, não. E você falando agora do pessoal, graças a Deus que nós temos esses jogadores mais experientes, e não são velhos, né? Tem idade para ser nossos filhos, né? Com 38, 40 anos, tem idade para ser eles podem ser nossos filhos. Então, são meninos também, e vou deixar, eu acho que fez muito bem, do jeito que está tendo as coisas. E outra, não é só no Brasil, não. Em todas as seleções tem jogadores experientes e com mais idade. Tá certo? Isso é um respeito. Então, é isso aí, capacidade. Tem muito a falar, futebol é muito complexo, futebol é maravilhoso, futebol me deu tudo, me deu respeito. Eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida, conheço pessoas que você nem tem noção. Toda vez que eu vou em algum lugar, eu conheço alguém me conhece, e isso é papo gostoso, entendeu? Então é isso, eu agradeço a Deus e parei com 26 anos. A hora que mas continua jogando, né? Agora 60... joga. 60 é a categoria subóbito. A categoria subóbito. Não, eu diria que é a categoria que tem mais paixão e experiência. Exatamente. Você joga pela bola, pelo prazer, pela família, pelo amor. E é a categoria que mais atletas tem. Exatamente. Ninguém fala isso. A categoria que mais atletas tem é a sênior. Foi um papo super divertido. Acho que é isso mesmo, a ideia do canal, ser descontraído. Vocês realmente iluminaram o dia de hoje, acho que foi muito legal, gostei bastante. Obrigada, Eli, também por proporcionar isso, né, por trazê-los para nós. Então, eu quero só agradecer toda a mensagem que você, Galo, deixou, acho que é extremamente importante, principalmente nos dias atuais. E ver os 2 irmãos participando na mesma live, acho que é muito legal isso também. Então, muito obrigada.